Ok, então, tudo prontinho. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, muito bem-vindos. E obrigada por a quem também estiver acompanhando pelas gravações dessas nossas lições. Seja muito bem-vindo também. E hoje nós temos a continuação do nosso capítulo 24, que é todo ele sobre o especialismo, a meta do especialismo. E hoje nós temos, então, na sessão 4, especialismo versus impecabilidade. Então, o especialismo, onde ele entra, a impecabilidade é deixada de lado, entra uma crença de pecado para existir o especialismo. Então, se na nossa experiência existe o especialismo, a meta da impecabilidade já escapou, ela já não é mais vista. E aonde entra na nossa mente, onde nós aceitamos a meta da impecabilidade, o especialismo não pode mais ser visto. Onde uma meta na impecabilidade, todas as metas se unificam numa só. E sendo uma única meta, que é a meta da extensão de amor, não pode entrar conflito, então também não pode entrar especialismo. Então, o que vem a ser no lugar do especialismo é a santidade, como Jesus diz, meus irmãos não são especiais, eles são santos, os filhos de Deus. Deus não é especial, eles são santos, Deus é santo. Então, a santidade, ela é vista na impecabilidade. E na crença do pecado, então, vem o especialismo. E antes da gente começar, então, esse capítulo, ou essa sessão, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega da mental. Nós podemos fechar os olhos, respirar pausadamente, nos colocar confortavelmente, tudo para oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender, o melhor da nossa atenção ao Espírito Santo. Que ele nos conduza nesse estudo, que ele nos guie, porque queremos dele as ideias as quais nós queremos seguir por esse estudo. E assim, colocada e estabelecida a meta de quem será o nosso guia, nosso professor, né, o Espírito Santo, para essa hora de estudo, nós estamos, então, prontos para vermos junto com Jesus o que ele tem a nos dizer nessa confrontação de dois sistemas de pensamento, onde um assegura que existe o especialismo e outro assegura que a impecabilidade é real. Então, são dois sistemas de pensamento, são duas ideias totalmente excludentes, onde uma entra, a outra não pode permanecer. Então, Jesus começa explicando sobre o especialismo, e ele diz que o especialismo é uma falta de confiança em todos, exceto em ti mesmo. Então, é uma exclusão, é onde nós acreditamos que o nosso ser é nós mesmos, eu digo, esse limite da consciência do corpo físico e psicológico, e todos os demais não são nós, todos os demais são os outros. Então, Jesus coloca isso como uma falta de confiança. Nós confiamos que o nosso ser é isso, que os sentidos sensórios respondem ao comando consciente nosso, e aquilo que aparentemente está afastado, que está separado de nós, então nisso não podemos confiar. Tudo mais vem a ser o teu inimigo, temido e atacado, mortal e perigoso, odiado e merecendo apenas ser destruído. Então, tudo o que não é nós, por mais que
o próprio ego, às vezes, argumenta que ele tem o seu amor especial, ele tem aquelas pessoas de confiança, mas na nossa mente, nós, de fato, confiamos mesmo apenas no nosso ser, porque mesmo dentro do amor especial, a traição é possível. Ainda é possível nós nos frustrarmos, nós nos equivocarmos ou acharmos que não fomos atendidos na nossa vontade, então o amor facilmente pode virar ódio. Então, por isso que Jesus diz que tudo mais, aquilo que nós não confiamos, ou seja, tudo que está fora de nós, isso na realidade é temido, e isso é odiado e merece ser destruído, por mais que aparentemente a gente diga ao amor especial, nós sofremos pela destruição dele, mas na mente, tudo que o amor real alcança, o amor é confiança, é uma característica do amor. Então, se nós não confiamos, na verdade, não é amor, é apenas uma barganha na qual nós nos sentimos melhor ou tentamos preencher um vazio trazendo esse amor especial. Mas por detrás desse especialismo existe esse pensamento que Jesus acaba de descrever. Qualquer gentileza que ele te ofereça é apenas engano, mas o seu ódio é real. Então, isso a gente vê com quanta facilidade nós esquecemos as coisas, as gentilezas que alguém nos faz, é muito fácil esquecer rapidamente, e o quanto o ódio ou a mágoa que alguém nos faz, o quanto isso pode permanecer firme na emoção. A gentileza, de repente, até na memória permanece, mas já nem causa mais emoção. Enquanto que o ódio, ele, de repente, pode ter sido muito longínquo, mas na emoção ele é como se fosse no instante do agora. Porque o investimento da mente, quando ela confia só naquilo que ela acredita que ela automaticamente esse sentimento sobre aquilo que está fora de si. Estando em perigo por ser destruído, estando em perigo de ser destruído, o especialismo não pode deixar de matar e tu és atraído para ele para matá-lo primeiro. Então, o especialismo, aqui nós poderíamos até chamar o especialismo de ego. Então, estando em perigo de ser destruído, então se ele é frágil, se ele é odiado, se ele pode ser atacado, então pode ser destruído, então o que o próprio especialismo ensina? Mata primeiro, então te defenda. Então, antes a tua vida do que do outro. E esse matar aqui não é também só de vida, é qualquer ataque, até um ataque de uma palavra com o propósito de ferir já é também matar. Então, matar não é só acabar com o corpo, qualquer ato que não é expressão de amor é morte. Então, para se defender disso, o ego, ele manda nós atacar primeiro. E tal é a atração da culpa. Então, quem se sente culpado, e todos nós que pensamos separação de Deus, na nossa mente existe a culpa. E a culpa atrai esse tipo de pensamento do especialismo, da defesa. Aqui se entroniza a morte como salvador. Agora, a crucificação é redenção e a salvação só pode significar a destruição do mundo, excluindo a ti. Então, o que é a salvação para o especialismo? Nós virmos a nos salvar, o mundo todo pode se perder, mas a ideia da consciência individual dessa se salvar. Então, a própria igreja cristã, e esse curso é escrito numa linguagem cristã, ela foi construída em cima, onde o significado da crucificação é tido como a redenção.
embora tenha projetado, então, para um único ser inocente, para Jesus, a crucificação, mas o pensamento coletivo é de que matar o especialismo, matar aquilo que está lá fora, assegura que aquilo não possa me matar. Então, isso é salvação. E o contexto todo é sempre tentar salvar a si mesmo. O medo da morte, também da morte física, é grande para quem acredita que ele é um corpo físico, porque aí, aparentemente, ele seria tomado daquilo que é o seu ser, ele seria roubado daquilo que é o seu ser, o corpo, quando o corpo deixa de funcionar. Qual poderia ser o propósito do corpo, senão o especialismo? Então, aonde mais o corpo poderia se encaixar se não fosse para ser especial? E é isso que faz com que ele seja frágil e impotente em defesa própria. O corpo não tem poder de se proteger, de ficar invulnerável a ataques, a danos. Ele foi concebido para fazer com que tu sejas frágil e impotente. Então, aqui que está a causa da fragilidade do corpo. Não é porque ossos e músculos não tenham, sejam frágeis em si, é porque a mente projetou algo para ser frágil e para ser impotente. E assim o corpo atende a essa necessidade que a mente projetou. A meta da separação é a sua maldição. Então, o corpo, por que o corpo precisa aparentemente morrer? Devido à meta da separação, para seguir o propósito da mente, sendo que ele foi feito como um ataque a Deus, para dar uma identidade para aquilo que Deus criou uno a si. Agora, o corpo, se ele deve servir como nossa identidade, então ele está servindo a meta da separação. E ele seguindo a meta da separação, isso é a sua maldição. É aí que ele se torna frágil e vulnerável. É aí que ele precisa chegar ao fim através da morte. No entanto, corpos não têm nenhuma meta. O propósito é da mente. Então, na verdade, não é que o corpo tem essa meta. Como Jesus acabou de dizer, a meta da separação não é do corpo. Corpos são neutros, eles nem sequer pensam. É a mente que tem essa meta. E mentes podem mudar de acordo com o que desejam. Então, se a mente desejou ser separada de Deus, desejou ser individual, desejou ter uma experiência com uma consciência individual e separada do todo, se esse foi o seu desejo, é assim que aparentemente é a realidade dela. Mas isso pode ser mudado, porque, como ele diz aqui, o que a mente deseja pode mudar. Não podem mudar o que são. A mente não pode mudar a si mesma e todos os seus atributos. A mente que é criada por Deus, ela não pode mudar a si, mas ela pode mudar o que ela pensa, o que ela quer, porque a mente foi feita como sendo o agente ativador do espírito. Então, Deus nos deu a mente para nós criarmos como Deus. Deus ativa o espírito em criação, ele nos fez a mente, ativando o espírito para fazer a mente, e agora a mente ativa o espírito para fazer mais criações. Então, esses atributos nós não podemos mudar. O que é a mente, ela também não pode mudar. Mas o que ela pensa, o que ela acredita, isso ela pode mudar. Tanto é que a mente acreditou que ela separou de Deus, logo esse pensamento pareceu ser a nova realidade para ela. Então, tal é o poder da mente. Mas o que mantém como propósito para si mesmas pode ser mudado e os estados do corpo não podem deixar de variar de acordo com isso. Então, a mente ela pode mudar o propósito daquilo que ela fez. E automaticamente os estados do corpo mudam junto. Se a mente tiver o propósito de servir ao espírito,
o corpo automaticamente servirá como um instrumento de comunicação tal como ainda necessitamos aqui, totalmente em perfeitas condições de executar isso. E aí o corpo se torna invulnerável no sentido de que é incapaz, ele não tem o poder de fazer com que a mente sofra devido a alguma coisa do corpo. Por isso mesmo, o corpo nada pode fazer, porque é a mente que manda nele. Se o vês como um meio de ferir, ele é ferido. Se o vês como um meio de curar, ele é curado. Então, o corpo meramente obedece à mente, ele é neutro, ele não tem pensamento próprio, o corpo em si não é vida, ele é uma projeção, ele é neutro, mas aquilo que a mente quer fazer dele, aquilo ele será de volta para nós. Por isso que ele diz, se a mente quer ferir através de corpos, e só corpos podem atacar e ferir e matar, então ele será ferido também. Mas se nós vemos agora o corpo como um meio de curar, de curar a mente, o próprio corpo será curado nisso. Só podes ferir a ti mesmo. Então, isso nós já vimos no capítulo anterior, aquele da guerra contra ti mesmo. Só podes guerrear contra ti mesmo. Então, cada vez que aparentemente nós ferimos ou somos feridos por outro, ferimos alguém outro, e pode ser uma ferida psicológica por palavras ou pelo corpo, na verdade, nós estamos ferindo sempre a nós mesmos. Isso foi repetido muitas vezes, mas é difícil de aprender por enquanto. Então, é difícil de nós manter isso em consciência por enquanto. Por quê? Porque para mentes empenhadas no especialismo, isso é impossível. Então, se a mente quer ser especial, como que ela vai entender que aquilo que ela diz que é separado dela é ela mesma? Se é ela mesma, então não há mais especialismo. Então, por isso que a meta para quem quer seguir o especialismo, entender que nós sempre estamos ferindo apenas a nós mesmos, isso é impossível de captar. Para captar a compreensão completa do que seja isso, nós precisamos largar da meta do especialismo. Entretanto, para aqueles que desejam curar e não atacar, é bastante óbvio. Quem deseja curar ao invés de atacar, faz todo sentido dizer que nós só podemos ferir a nós mesmos. Porque a cura vem através da compreensão que existe só uma mente. Não existe uma brecha entre nós e o nosso irmão. Não existindo uma brecha, nós somos o mesmo. Se somos o mesmo, Deus está presente, porque aí o que foi visto separado agora é visto como uno. E por isso que é tão óbvio para quem segue a meta da cura. O propósito do ataque está na mente e seus efeitos são sentidos apenas onde ela está. Então, o propósito do ataque, quem quer ver separação, foi a mente que acreditou que já se separou. E ela acreditou que ela saiu da mente, se projetou para o mundo físico e se colocou em consciência dentro de uma cerca física, de corpos físicos, mas essa foi a sua meta. Então, e o propósito disso foi o especialismo, ser especial, ser algo além de Deus, além da totalidade. E esse propósito faz com que, como repetindo aqui, o propósito do ataque está na mente e seus efeitos são sentidos apenas onde ela está. Então, a mente agora, ela não está mais consciente da mente unificada. Ela pensa que ela é um corpo. Então, onde é que nós sentimos a dor? No corpo, porque a mente pensa que ela está ali. Então, tanto no físico quanto no psicológico, que são o conjunto vamos dizer, do ser que a mente separada acredita que é. Então, o propósito de ataque só pode ser sentido ali, porque a mente está ali.
Aliás, foi por isso que o ego fez o corpo, justamente para sair da dor da mente, porque na mente unificada separada, a dor foi sentida na mente e foi tão enlouquecedora, tão grande que, sendo insuportável, nós pedimos ao ego uma forma de escapar dessa dor. E aí o ego fez esse plano de se separar de Deus, de se identificar dentro de um corpo, e agora a dor é sentida dentro do limite do que o corpo suporta. A Isabela levantou a mão. Oi, Inga, é por isso que Oi. quando você fala assim que você só pode atacar você mesmo, você não está falando, a gente vai sentir esse ataque no físico, né? Fala assim, mas eu não sinto eu não sinto dor quando eu estou atacando o próximo. É porque esse ataque é só na mente, né? Exato. Então, não Entendi. sente dor, mas a paz também está totalmente bloqueada. Então, na verdade, você só Ah, bloqueia a dor. então assim, o que seria o ataque seria, assim, eu estou atacando a mim mesmo, seria a falta de paz. A falta de paz. Você já atacou, Uau, porque o teu ser é paz. Deus te criou entendi, na paz. E você está na entendi. paz quando ataca alguém? Não. Então já atacou a ti mesmo. Então, quando eu falo eu tô atacando eu mesma, o ataque vai ser, não é físico, é falta de paz, né? Exato. Entendi. Obrigada, Henrique. Perfeito. Obrigada. Isso. E isso tem dois níveis também, Isabela. É assim, bem assim como você colocou, e também num nível acima, o irmão também sou eu. Mas isso num nível acima, num nível Sim, daqui é bem sim, isso que você sim, diz. claro, É bem claro, isso. sim. É a Então, isso eu ausência já de sabia. paz, já é um ataque. Sim, sim. Perfeito. Uhum. Obrigada. Mas seguindo aqui, obrigada, no 3.6, a mente também não é limitada, assim sendo o propósito danoso necessariamente fere a todas as mentes como uma só. Então, subindo num nível numa só, na verdade, o ataque de uma mente separada fere a todos. Jesus até explica mais adiante, mas esse a todas as mentes separadas é aqueles que também acreditam na separação. No caso, nós não conseguimos ferir, por exemplo, a mente de Jesus e dos demais que já se iluminaram, que já transcenderam o ego. Esses já são invulneráveis à dor. Mas aqueles que ainda acreditam em separação, a dor de um ataque, ele é sentido em todas, então todos compartilhem disso. Nada poderia fazer menos sentido para o especialismo. O especialismo não entende isso. Como que um único ataque pode atacar a todas as mentes? O especialismo, por quê? Porque o especialismo acha que eu sou separada e, portanto, protegida daquilo que joguei fora, daquilo que está fora, daquilo que é o outro irmão. E não é assim. Na falta da paz, eu sempre sinto também, e sinto pela dor de todos. Ninguém que se identifique, que enxergue a dor, que sabe ainda do sistema de dor no lugar da paz, mesmo que venha num outro irmão, pode estar em paz, em plena paz, acreditando que o sofrimento é real. Ele vai sentir esse efeito também. Só que o especialismo não entende isso, porque o especialismo foi justamente feito para suprir essa ideia, para ser o contrário disso. E, no entanto, como ele segue aqui no 3.8, nada poderia fazer mais sentido para os milagres, porque os milagres também acontecem porque as mentes são unas. Então, o pensar, assim como o ataque ataca a todos, o milagre é oferecido a todos. Mesmo que é humanamente impossível lembrar das outras mentes, basta eu oferecer para uma outra mente o milagre, e todas as mentes que acreditam que estão separadas, elas são beneficiadas por esse milagre. Então, isso faz todo sentido para os milagres, porque é assim que eles se estendem. Pois milagres são meramente uma mudança do propósito de ferir para o de curar.
Então, isso é o milagre. No momento que na nossa mente nós aceitarmos a ideia de curar ao invés de ferir, nós já estamos dentro do sistema, do conjunto, vamos chamar assim, de pensamentos nos quais os milagres comandam aquilo que a mente projeta. Não é mais o ego. Então, no momento que a mente ela quer curar ao invés de ferir, ela automaticamente ela se disponibilizou para que o Espírito Santo trabalhe através dos milagres, em cima de cada coisa projetada do ego. Seguindo aqui no 3.10, essa alteração do propósito, de fato, coloca em perigo, entre aspas, o especialismo, mas só no sentido de que todas as ilusões são ameaçadas pela verdade. Então, a verdade acaba com todas as ilusões, sempre. A verdade de Deus, onde a luz da verdade entra, as ilusões, que são como escuridão, é como quando entra a luz, a escuridão desaparece. As ilusões desaparecem onde entra a verdade. Por isso que o especialismo, que é fruto das ilusões, não existe especialismo sem ilusão. Então, no momento que as ilusões são trazidas à verdade, isso coloca em perigo o especialismo, porque o especialismo vai deixar de existir automaticamente. Elas não se manterão diante dela. Elas quem? As ilusões não se manterão diante da verdade. Então, nenhuma ilusão vai se manter diante da verdade. Entretanto, que consolo jamais houve nelas, nas ilusões, para que queiras negar a dádiva que o teu pai te pede, e em vez de dá-la a ele, queres dá-la a elas? O que as ilusões nos deram? Que nós queremos dar a dádiva da nossa mente para a criação junto com o Pai, para nós voltarmos a nos reconhecer no céu, a dádiva da unicidade da vida, e nós oferecer isso para a ilusão. O que a ilusão nos deu em troca, menos que o Pai? Então, o que nós ganhamos com isso? Se aderes a Ele, a Deus, o universo é teu. Todo o universo real, todo o céu, tudo que há, tudo que é real é nosso se nós oferecermos a dádiva da nossa mente a Deus. Oferecida a ela, se nós oferecermos essa nossa dádiva da nossa consciência às ilusões, nenhuma dádiva pode ser retribuída. As ilusões não podem dar nada em troca. Deus, em troca da nossa mente oferecida a Ele, Deus nos dá o universo inteiro. Mas as ilusões, o que o nada dá de volta para nós por nós acreditar no nada? Ele não nos retribui nada, ele não nos dá nada de volta. Aquilo que deste ao especialismo te levou à falência e deixou o teu tesouro despojado e vazio, com a porta aberta, convidando todas as coisas que querem perturbar a tua paz para que entrem e destruam. Só isso que o especialismo nos deu. O especialismo, ele colocou o nosso estado mental em tal condição que, além de depauperados, além de roubados, ainda nós ficamos totalmente sem paz. Tudo e todas as coisas aqui dentro do especialismo podem se voltar contra nós e podem nos ferir, dentro do próprio corpo e das coisas externas. Então, nós simplesmente, como Jesus diz, nós fomos à falência, nosso tesouro acabou, ele ficou despojado e vazio. E todas as coisas perturbam a nossa paz, porque a paz é a nossa herança natural de Deus, é o nosso estado natural da mente, mas o nosso tesouro, devido a ele ter sido dado a ilusões, ele perturba essa paz. Anteriormente eu disse, não consideres os meios através dos quais se atinge a salvação, nem como alcançá-las. Realmente a gente viu isso numas lições atrás, que Jesus disse que o Espírito Santo cuida dos meios. Se a meta nossa for
a salvação, o Espírito Santo vai dar os meios. E como alcançá-los também é com ele. Nós só precisamos manter esse propósito na mente. Tudo mais nos será dado. Mas considera, e considera bem, se é teu desejo poder ver o teu irmão sem pecado. Essa é uma questão que Jesus não cansa de falar. Se nós realmente queremos aceitar os meios para a nossa salvação e queremos que esses meios sejam alcançados por nós, nós temos que considerar, e como Jesus repete aqui, e considerar muito bem se realmente na nossa mente nós queremos ver o irmão sem pecado. Ou seja, nós queremos ver além do comportamento para o irmão e saber da realidade do Cristo dele, ou nós queremos fixar a nossa consciência dele no comportamento errático que porventura ele apresenta. Porque comportamentos, obviamente, que são muitos deles erráticos, e mesmo certos, muitas vezes servem também para aprisionar. Então, nós realmente queremos acreditar que o nosso irmão é sem pecado. Isso é um questionamento que nós temos que ser muito honestos conosco mesmos, porque é disso que depende o estado da nossa mente, o estado de salvação, de nós voltarmos a ter consciência do céu na mente ou permanecermos no inferno. Se nós não estivermos dispostos a ver o irmão sem pecado, nós nos mantemos junto com ele no inferno. Mas se nós aceitarmos ver além do comportamento para a realidade do irmão, sabendo que a realidade da mente dele é espírito e tudo mais que os sentidos físicos nos mostram é apenas uma projeção, é um engano, é um equívoco a ser corrigido, aí nós estaremos alinhados com a meta do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo pode trazer os meios e como alcançar esses meios. Basta nós termos essa meta. Para o especialismo, no 4.3, para o especialismo, se nós queremos ver o irmão sem pecado, para o especialismo, a resposta tem que ser não. Então, o especialismo, ele depende exclusivamente de que o irmão seja aquela parte física comportamental. Então, para o especialismo, o irmão tem que ter pecado, porque, obviamente, que comportamentos sempre vão ser equivocados. Eles aparentemente podem ter alguns assertivos, mas como os comportamentos dependem de nós acreditarmos que o físico é real, então, obviamente que vão ter que ser equivocados. Então, para manter esse especialismo, para o irmão ser um corpo, então, obviamente que nós não queremos ver ele sem pecado, porque sem pecado ele não poderia ser, então, um corpo. Um irmão sem pecado é seu inimigo, né, inimigo do especialismo, enquanto o pecado, se fosse possível, seria seu amigo. Então, a ideia de pecado é amiga do especialismo. A ideia do pecado é amiga do mundo que acredita em corpos. Porque é isso que mantém o mundo dos corpos, o mundo da dualidade em pé, como sendo real na projeção. O pecado do teu irmão justificaria o especialismo e lhe daria o significado que a verdade nega. A verdade diz que ele não pecou, que ele ainda está em Deus. O especialismo diz que ele está fora de Deus, que ele está aqui dentro de um corpo e dentro de um mundo físico. Então, o pecado, ele justifica esse especialismo e nega aquilo que a verdade prega. Tudo que é real proclama a impecabilidade do teu irmão. Então, tudo que é real, tudo que é eterno, tudo que é imutável, tudo que é como Deus criou, proclama que o irmão, ele é impecável, que ele nunca pecou. Tudo que é falso, proclama que os seus pecados são reais. E se ele é pecador, então a tua realidade não é real.
Então, se ele é pecador e eu acredito nisso, então a realidade que eu acredito também não é real. Eu estou acreditando numa fantasia, num equívoco. Mas apenas um. Então, o que é a minha realidade que eu estou acreditando? Apenas um sonho de especialismo que dura um instante e desaba no pó. Então, quem que não viu, não acompanhou, não viu a história de nascimento de corpos e do fim dos corpos? Hoje mesmo a gente teve o exemplo forte do que o mundo chama de uma grande figura pública, né? O rei Pelé, antes de entrar aqui, liguei um pouco a TV, vida da notícia. Então, mais uma vez, uma comprovação que é um pequeno sonho de especialismo que dura um instante e desaba no pó. O que vai... Aí até me coloquei a pensar no especialismo. Hoje, parece que 7 bilhões sabem, ou grande parte desses 7 bilhões de mentes separadas aqui sabem o que é, ou quem foi o Pelé. Daqui a quantas gerações, bastará quantas gerações para ninguém mais saber o que é? 3, 4, 10, 20, né? Quantos já foram? Então, o que é o especialismo? Ele não é nada. Então, na história do tempo do especialismo da humanidade, o que é isso que hoje os especiais pregam como um fim de um ser especial? Então, mais uma vez, assim, só um exemplo aqui do quanto o especialismo não pode ser real. Então, mas se eu acredito que o irmão é pecador, eu estou acreditando também nesse especialismo, que isso é real. Não defendas esse sonho sem sentido, esse sonho do especialismo, no qual Deus é privado do que ele ama e tu permaneces além da salvação. Então, no especialismo, Deus é privado dos seus filhos. Deus não tem mais o Cristo dentro dele, porque o Cristo saiu do céu. O Cristo está no mundo à parte. Então, dentro do sonho sem sentido, para as figuras dentro do sonho, Deus foi privado daquilo que ele ama seu filho, e nós permanecemos além da salvação, nós permanecemos fora da mente de Deus. Só isso é certo nesse mundo passageiro, que na realidade não tem nenhum. Só aqui. Vou ler diferente, porque aqui Jesus está fazendo uma próxima afirmação. Somente isso. Então, só isso é certo nesse mundo passageiro, que na realidade não tem nenhum significado. Então, o que é certo aqui? Quando a paz não está inteiramente contigo, e quando sofres qualquer espécie de dor, olhaste para algum pecado no teu irmão e te regozijaste com o que pensaste que estava lá. O teu especialismo pareceu estar a salvo devido a isso. Então, isso é... Então, cada vez que nós não estamos inteiramente na paz, é porque na mente aconteceu isso. Olhei para meu irmão e vi algo fora de mim, e me alegrei se ele estava numa situação diferente da minha, porque isso salvou o meu especialismo. Então, é isso que pega a cada vez que nossa mente não está em paz, porque ela não está íntegra, ela não está una com o irmão, porque a mente, para estar em paz, ela não pode ser individual, ela não pode ser um pedaço de mente, ela tem que ser íntegra, porque a paz não pode ser dividida. A paz é de Deus, e as coisas de Deus, elas têm que ser inteiras. É assim como o amor, ele tem que ser inteiro, ele não pode ser fragmentado. Não existe amor especial. Existem barganhas especiais nas quais o ego tenta substituir o amor total por fragmentos de amor. Então, o especialismo, ele faz isso. Então, cada vez que não estamos nesse amor total, ou na paz total, é porque nós olhamos para fora e vimos que nós éramos um ser especial, e outro também é especial, e ainda nos alegramos quando estamos numa situação menos mal que o outro,
porque aí dá aquele bem-estar. Ufa, ainda bem que não é comigo, foi com o outro. Então, isso salva o especialismo. E assim, salvaste aquilo que indicaste para ser o teu Salvador e crucificaste aquele que Deus te deu para substituí-lo. Então, com o especialismo, o que que nós salvamos? Nós salvamos aquilo que, na verdade, torna o outro o Salvador, torna o outro o Salvador. Nós crucificamos o irmão, que poderia ser o nosso Salvador, se nós víssemos o Cristo nele, ele é crucificado, porque Deus deu o irmão para substituir a si mesmo a nós aqui no sonho. Acho que a Isabela tinha levantado a mão, deixa eu ver aqui no chat, Ing. Agradecer pelo alimento, pelo trabalho, é especialismo? É o propósito por detrás dessa gratidão, Isabela, que pode fazer especialismo. Porque você pode ser grata pelo alimento, mas não tornando ele especial se você for grata nele, não por ver ele como algo que vai alimentar o teu corpo, mas apenas como reflexo. Você pode, numa atitude mental do Espírito Santo, pensar assim, já que eu tenho uma parte da minha mente que ainda não está consciente do ser que eu sou. Eu estou nessa jornada de voltar a lembrar. E o meu instrumento de comunicação aqui, que vai me possibilitar isso, é um corpo. Mas aqui, enquanto esse instrumento for útil, ele aparentemente também precisa ser alimentado. Então, eu abençoo esse alimento também, para se tornar um com o corpo, não porque o corpo necessite, mas já que eu penso que ele necessita, então abençoa ele. Então agradeço por tê-lo à disposição do corpo, porque sem ele eu perderia esse instrumento de comunicação, não seria possível. Então o propósito, unir ao invés de separar. Então, a gratidão, agradecer por eu ter, porque se eu não agradecer, eu vou perder, isso é uma barganha. Isso seria especialismo, porque nós, dentro da educação do ego, ele diz, agradece pelo que tu tem para não perder isso, para barganhar para sempre ter. Então, aí é especialismo, porque daí eu estou agradecendo, porque eu tenho, porque eu sou melhor, porque eu sou mais afortunada, e se eu não agradecer, eu vou ser mal agradecida, e aí eu poderei perder. Então, isso seria tornar especial a gratidão. Ficou clara a diferença? Para a Isabela? O Márcio levantou a mão também, dentro disso. Oi, Ing. Oi. Sinto que isso é muito sutil. Sabe por quê? Vou falar aqui novamente da minha prática, né? Eu me observava muito nisso, na vontade de agradecer, sei lá, porque eu tenho um carro, porque eu tenho... Acontecia comigo, às vezes eu tá tomando um banho quentinho, sabe? Essa coisa assim, tá dormindo numa cama confortável. E aí, conforme eu fui caminhando no processo, nesse percurso com Jesus, eu senti que quando você alinha sua mente com a verdade, você está sempre no estado de gratidão. Só que você não é grato pelas coisas ao seu redor. Você é grato por você ter a consciência para o propósito que elas servem. Então, se eu não estiver muito atento, eu vou usar tudo isso que você disse, mas ainda vai estar um medinho conduzindo, sabe? Pelo menos aqui em mim, é assim, né? Como você trouxe aí, que foi muito bem ilustrado. Eu sou grato porque esse alimento está servindo para esse propósito. Ainda tem, assim, um especialismo ali, se a gente observar bem. Então, uma das coisas que eu presto muita atenção aqui é de manter essa gratidão por ter a certeza de nunca ter me separado de Deus. Porque daí tudo que chega está incluído nessa gratidão. Não sei se faz sentido.
É exatamente essa gratidão. É a gratidão que vem do estado de ser, do estado do espírito, da mente que serve ao Espírito Santo. Então, gratidão, porque na realidade, o que a gente viu aqui do oposto do especialismo, que nós somos tudo. Então, na verdade, nem haveria necessidade de agradecer, porque somos tudo, mas o próprio Deus agradece a nós na sua extensão em nós, e nós agradecemos a Deus pela criação, e nós agradecemos pelas nossas criações também. Então, o propósito de amor das coisas. E isso tira a necessidade de ser grato por uma forma física. Então, esse estado de gratidão, ela tem a ver com conteúdo. O amor que é revelado nisso, e não a forma física. Não precisamos agradecer formas físicas, porque seria especialismo, sim. E aí também a gratidão, ela facilmente se transforma em barganha por medo de eu perder. Sim. E eu tenho mais uma pergunta. Hum. Quando a Isabela trouxe para você lá atrás, sobre o ataque, né? Que eu estou sempre atacando a mim mesmo. Eu sinto aqui, e aí essa é a pergunta que eu quero que você me ajude a esclarecer aqui pro meu tomador de decisão. Quando eu uso essa expressão e quando você fala para nós que nós estamos atacando a nós mesmos, você não está falando do Márcio e da Isabela, a gente está sempre atacando o Filho de Deus. É isso? Não é... Márcia, vamos separar os níveis agora. O Filho de Deus não pode ser atacado, mas nós Sim. tentamos atacar o Filho de Deus. Mas dentro da consciência, nós vamos sentir esse ataque como se fosse... Nós vamos receber os efeitos desse ataque de volta. Então, e o ser que nós atacamos, não existe nada fora da nossa mente. Então, mesmo o ataque físico, ele ainda é a nós mesmos, porque é o nosso ser. A nossa mente vai sentir isso. No efeito que isso faz na nossa mente, que não consegue mais estar na paz. Eu vou te falar como eu entendi aqui, você me ajuda a ajustar. Eu entendi assim, quando eu estou atacando a mim mesmo, eu estou atacando a mim mesmo, aqui o tomador de decisão, por escolher o conflito ao invés da paz que o Filho de Deus possui. Então é como se eu tivesse me privando de experienciar essa paz. Tipo, eu estou decidindo pelo ataque e não pela paz que já é minha. Perfeito. Perfeito, isso. E quem em sã consciência faria isso? Então, isso é mais uma prova o quanto a culpa da crença de separação enlouqueceu a nossa mente. Porque quem em sã consciência se atacaria a si mesmo, sabendo que a paz é uma decisão, é uma escolha. Porque, assim, como eu entendo, então, existe o tomador de decisão que está decidindo usar a consciência para imaginar o Márcio. Então, não existe um Márcio para ser atacado, existe essa consciência que fica querendo ser outra coisa. Para mim, esse era o ataque. Exato, e essa consciência, só por pensar que ela é o Márcio, ela já está se atacando, porque ela está dizendo que ela é um ser especial. Entendi. Ela já não é mais o Cristo, ela é o Márcio. Já é um ataque. Então tá certo. É bem isso. Então, no momento que a consciência não é mais o Cristo, ela não é mais a unicidade. No momento que ela é o Márcio, ou Maria, João, a Ing, então ela já é o especialismo, já é um ataque assim. E eu quis trazer isso porque lá no início, quando eu imaginava que era o Márcio que era atacado, parecia que era o Márcio que tinha que fazer alguma coisa na forma para não sentir o ataque, sabe? Sei lá, não me relacionar com tal pessoa, sabe? Pessoas tóxicas, pessoas não sei o quê. Aí um dia, numa aula sua, eu falei, não, é o tomador de decisão que escolhe pelo conflito ao invés da paz. Exato, porque fugir do irmão, está fugindo do Cristo, está escolhendo que ele é uma pessoa tóxica. Exatamente. Mas não é comportamental, é na mente. Na mente. Obrigado, Ing. Sempre, por isso que também sempre é da mente, porque não é do Márcio, não é da Ing, não é da Iverde, não é do João, é de quem está, é da mente do tomador de decisões, é do ser que nós somos, e não disso que projetamos para cá. Obrigado. E a paz também está nesse ser, e não nessa imagem projetada.
A Josimara também levantou a mão. Sim, Ing, Sim. também queria fazer uma pergunta, se é possível viver a sexualidade também fora do especialismo, se a exemplo da gratidão é também a gente observar o propósito a que ela serve, ou não. A sexualidade, ela é separadora, ela já é dois polos, então ela já é um substituto para o estado de graça, o êxtase eterno que é o ser em Deus. A substituição pobre que o ego deu para isso, para esse estado nem tem como descrever aqui, como Jesus fala no início dos capítulos, o estado de graça, o que é estar em consciência com Deus, o ego tentou substituir aqui dentro da sexualidade. Então, a busca através do prazer, do orgasmo, é uma pobre substituição para a real alegria, o estado que é inconcebível de tão grande que é uma mente separada, não pode compreender isso, seria como um balde querer conter toda a água do oceano do que é o céu, mas então a sexualidade é apenas uma substituição, mas como tudo o que o ego fez, o Espírito Santo dá o seu propósito, o Espírito Santo não condena, o Espírito Santo simplesmente dá um novo propósito também, dá o propósito de nos libertar da culpa, porque como ele é separador de Deus, como ele é separador, como ele tem o propósito de manter polos duais dentro do que é unicidade, então o Espírito Santo é oferecido a ele, o Espírito Santo pode nos mostrar que a real alegria não está no ato sexual, está na mente que está em paz. Obrigada, Ing. E é claro que o Espírito Santo não quer roubar nada de nós aqui, assim como ele não nos priva do corpo, pelo contrário, cuida. Então, e como filho de Deus é invulnerável e impecável, então, assim, também há esse cuidado também de não endeusar né, a sexualidade, mas também não colocá-la na categoria de pecado, que como as igrejas fazem, não é isso também. É apenas mais um nada a ser desfeito, mais um equívoco da mente que acha que a alegria da verdadeira união, da verdadeira comunhão dos irmãos está dentro da individualidade. É só isso, é só um equívoco. Mas voltando então aqui, só para terminar aqui, então, na última parte, aqui no 5.5, então, no 5.4, para pegar aqui o fio da meada. E assim, salvaste aquilo que indicaste para ser o teu salvador. Então, quando eu aceito o especialismo no lugar de Deus, eu salvei aquilo que me condenou e crucificaste aquele que Deus te deu para substituí-lo. Deus nos deu o irmão. Com isso, estás ligado a ele. Então, se Deus nos deu o seu irmão, nós estamos ligados a ele, pois vós sois um só. Então, nós ainda somos um só com o irmão, porque Deus nos criou um só. E, portanto, o especialismo é o seu inimigo, assim como também é o teu. Então, aqui nós vemos mais uma vez o quanto Jesus está dizendo que nós não somos esse ser especial do qual nós estamos cientes aqui. Porque se o especialismo, ele é, entre aspas, um inimigo, ou ele é o oponente do ser real que nós somos, e Jesus diz que ele também é o nosso inimigo, do ser real que nós somos, do Cristo que nós somos. Nós, como tomadores de decisão, precisamos voltar de novo a colocar a nossa consciência no ser que nós somos, no Cristo.
E isso, o especialismo, ele tira isso de nós. Então, o especialismo versus impecabilidade é isso que Jesus nos trouxe. E na semana que vem ele vai trazer o Cristo em ti, que é, então, totalmente dentro da mente da impecabilidade. E, por fim, também, na semana que vem, como escapar do medo, como salvar-se do medo, e depois o local do encontro. Então, onde a nossa mente, o tomador de decisões, se encontra com Cristo. E concluo, então, aqui. Então, essa é a nossa sessão de hoje. Nós já tivemos aqui algumas interações, mas temos tempo, estamos abertos aqui para mais interações. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma questão a mais que queiram trazer aqui? Caso contrário, pessoal, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação de hoje. E fica, como sempre, nossa gratidão a Jesus por nos trazer esse ensinamento, que realmente, se nós estamos aqui, é porque está soando para nós como algo, como Jesus compara como uma canção antiga, que a gente não lembra mais a melodia, mas sabe que alguma vez a gente amou e conhecia ela. Assim é o nosso ser. Nós, de alguma maneira, sabemos que esse ser é real e que nós estamos, através do perdão, é que nós estamos indo em encontro de reconhecer esse ser. Então, toda a gratidão a Jesus por nos trazer isso.